E agora chegou a hora de ver um pouquinho mais sobre movimentos. Então nós vamos criar um novo projeto. Já vou começando dando nome para ele aqui, 3 movimentos. Esse é a nossa terceira videoaula, então 3 movimentos. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos ver como fazer alguns movimentos, além dos mais simples que a gente já fez, né? Eu vou substituir o nosso gatinho aqui por algum outro animal que eu possa utilizar para fazer uma animaçãozinha aqui de por exemplo, acho que esse morceguinho tá legal, o besouro não tem animação. Vamos pegar, deixa eu ver. Vou usar esse aqui, vou usar esse morceguinho aqui. Pronto, vamos ver quantas vezes ele tem. Assim, assim, assim e assim. Beleza, são 4. Ok, esses dois estão com a boca aberta aqui, eu vou deixar eles, eu vou excluir eles aqui. Prontinho. Então vamos lá. Agora que eu tenho o meu morceguinho aqui, esse morceguinho, gente, olha só. Vocês estão vendo que ele está apontando para 90 graus, né? E ele tá, parece que assim, de pezinho. Eu vou ter que fazer uma modificação nele nesse desenho, para que quando ele esteja de pé, ele esteja apontando para 0 graus, não assim, porque senão ele vai acabar andando de lado. Eu não quero que ele ande de lado, tá? Então deixa aqui 90. Vou vir aqui em fantasias. Vamos selecionar todo esse objeto aqui. E aqui embaixo, ó, eu tenho essa coisinha de girar ele. Então, eu vou girar ele... deixa eu ver, eu vou girar ele assim. Até deixar ele assim de ladinho. Pronto. Então, vamos lá. Ó, quando eu tiver com ele agora em 0 graus, ele vai estar apontando exatamente para cima. Só que eu preciso fazer isso aqui nesse aqui também, tá? Então, seleciona tudo. E vou girar assim pro ladinho também. Pronto, exatamente pro ladinho. Beleza. Então vamos lá. Aqui e aqui. Pronto. Ó. Parece que ele tá um pouquinho deslocado, né? Ó, esse aqui, ele não tá bem no centro. Então vamos ver. Vamos selecionar aqui um bocadinho. E vamos ver uma coisa. Esse tá um pouquinho para cá, então vamos botar um bocadinho pro lado aqui. Assim, perfeito. Vamos ver. Tá, beleza. Então agora eu tenho o meu personagem, tá? Eu arrumei ele, eu coloquei de ladinho para ele ficar apontando para 0 graus, ele tá retinho para cima. E aí, vamos para o meu código, então. Vamos diminuir um pouco o tamanho dele, eu vou botar aqui 25. 25 é um tamanho bom. Por quê? Porque quando eu colocar em tela grande, ele vai parecer bem maior que isso aqui, tá? Vou colocar um fundo, deixa eu ver o que poderia ser o meu fundo aqui. Vou colocar esse aqui, floresta. Beleza. Aqui tá o nosso morcego, então, que ele vai ficar andando pela floresta. Beleza. E agora, eu vou fazer os seguintes comandos nele. A gente vai fazer com que ele siga o cursor do mouse, não que eu controle ele pelo WSD. Então, eu vou vir aqui em eventos, quando começar o programa, ele vai... controle, sempre. E ele vai ficar fazendo o quê? Nós vamos em movimento, não só mover, mas ele vai apontar para... Tem um aponte para a direção e tem um aponte para... ponteiro do mouse, que significa o quê? Que se eu só colocar apontar para o ponteiro do mouse e iniciar o programa, ele vai ficar sempre apontando para o ponteiro do mouse. E é importante, gente, que a gente deixe a opção rotação livre agora, porque senão ele vai ficar só assim, ó, direita e esquerda, tá? Então, é rotação livre, apontando sempre para o ponteiro do mouse. E é o ponteiro do mouse que vai definir para onde ele vai. E aí nós vamos colocar lá, por exemplo, 3 passinhos. Então, vamos lá, ó, 3 passinhos. Pronto, beleza. Então agora que a gente fez isso, nós vamos criar um outro personagem que vai ser caçado pelo meu morcego. Então vamos vir aqui, vou criar aqui uma frutinha, pegar uma maçã. A maçã vai ser bem pequenininha, vou botar ela tamanho 20, aqui, prontinho. E eu vou criar uma animação nessa maçã para ela ficar sempre... fazendo o seguinte, ó, toda vez que eu tocar aqui, eu quero que ela dê um pulinho para cima, suba um pouquinho, desça e desapareça, tá? Eu vou botar um tamanho um pouco maior para a gente visualizar como que vai ser esse efeito. Então, olha só, como a gente vai criar um movimento dela, ela vai subir 10 passinhos para cima, depois ela vai descer e aí ela vai desaparecer, isso quando eu tocar aqui, tá? Então, vamos lá.
que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aqui que ela fique verificando o tempo todo. Isso aqui é um sensor, que nós vamos ter uma aula só sobre sensores depois para falar mais sobre isso. Mas nós já vamos ver esse comando que a gente vai precisar dele. Então, ele vai ficar sempre verificando a maçã, né? Vai ficar sempre verificando se está ou não tocando no pat. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos ter uma condicional, que também nós vamos já ver um pouquinho de condicionais agora, mas nós vamos ver com mais detalhe depois. Uma condicional, ela funciona assim, ó, se uma determinada condição for satisfeita, então ele faz tal coisa, que tiver aqui dentro. E a minha condicional, eu vou usar um sensor, então, para verificar se está tocando em... E aí eu coloco, ó, lembrem que os blocos eles têm que encaixar, então se aqui pede um hexágono, tem que ser um bloco hexagonal. Tocando em borda, tocando em ponteiro do mouse ou tocando em bate, que é o nome do meu personagem aqui. Se eu trocar o nome dele para morcego, ó, eu vou precisar ajustar a minha variável aqui para verificar se ela realmente pegou o morcego. Tá? Trocou o nome, trocou a variável ali, perfeito. Se estiver tocando no morcego, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele suba um pouquinho 10 passos para cima e depois desça 10 passos para baixo. E aí tem um detalhe, tá, gente? Como a minha maçã, ela começa apontando, eu vou colocar ela apontando aqui, ó, 0 graus. Tá? 0 graus? Não, né, gente? Porque vai acontecer o quê? Eu vou colocar... Posso colocar 0 graus, na verdade. Só que eu vou colocar assim, ó. Ela não pode girar. Ela vai dar uma puladinha, vai descer e vai sumir. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando acontecer isso, eu vou mandar ele aponte para a direção para cima. Aqui. Lembrando que ela não vai girar, né? Porque a rotação tá não girar. Ela vai apontar para cima. Ali. Vai mover 10 passinhos. Depois ela vai apontar para baixo, aponte para a direção baixo, aqui, e vai mover mais 10 passos. Então, vamos iniciar o programa. Não aconteceu nada, por quê? Porque não está tocando no morcego. Olha o que acontece quando toca no morcego. Nada. Por quê? Porque parece que não está acontecendo nada, mas na verdade ela está fazendo, ó. Só que ela faz isso muito rápido. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais comandos ainda de aparência, que é para ele ir para cima e ir para baixo e desaparecer, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, então. Quando chega aqui ao final, ao invés de desaparecer, eu vou fazer com que ele mude para uma posição aleatória na tela. Então, aqui em movimento eu tenho um vá para posição aleatória. Então, ao final de fazer essa sequência de 4 comandos, que é subir, descer, ele vai para uma posição aleatória. Então, vamos lá. Viram que foi muito rápido? Viram? Nem dá para ver, né? Eu vou colocar um comando de espere para a gente ver o que está acontecendo. Ó, ele sobe, aponta para cima e sobe. Aí, depois, ele aponta para baixo e desce mais 10 passos. Depois, ele vai para uma posição aleatória. Então, vamos lá. Ó. Subiu 10 passos, desceu 10 passos, foi para a posição aleatória. Beleza. Como é que a gente vai criar uma animação, gente? Ele tem que ir bem devagarinho, subindo e depois descendo. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de simplesmente mandar ele descer 20 passos ou tantos passos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar uma repetição aqui dentro. Essa repetição a gente vai colocar, por exemplo, se eu quero que ele ande 20 passos para cima, eu vou colocar 2 passinhos, por quê? Repetir 10 vezes 2 passos vai dar um total de 20 passos para cima. Então, ele aponta para cima e ele vai fazer essa repetição aqui, ó. 10 vezes mover 2 passos. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. 10 vezes 2 passos. Só que ele está apontando para baixo, tá? Então, ficou um pouquinho mesmo. Vamos colocar aqui 5 passos. Vamos ver, ele vai dar 50 pixels. Ó, bem rapidinho. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui 2 passos e colocar aqui mais vezes, 25 vezes. Quanto mais vezes eu coloco e menos passos eu coloco, mais perfeito é o movimento, ó. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui e agora eu vou colocar, ó, aponte para a direção baixo depois da repetição, tá? Primeiro, ó, aponta para cima, repete isso daqui 25 vezes. Beleza. Aí ele vai apontar para baixo e repete isso aqui 25 vezes. E ao final disso, ele vai para uma posição aleatória, certo? Então, olha só. Isso aqui é uma sequência que ele vai fazer se tocar no morcego. Vamos tirar isso aqui tudo para cá, que a gente não precisa mais desses comandos. Ficou assim o nosso programa. Aponta para cima, move 2 vezes por 25 vezes, né? 2 passos 25 vezes. Ó.
E aí, vamos lá. Então, vamos iniciar o programa. Vamos ver o movimentozinho, então. Subiu, desceu. Meio devagarinho essa maçã, né? Subiu, desceu, mudou de posição. Realmente, está devagarinho, então vamos ajustar. Vamos fazer 10 vezes 5. 10 vezes 5. A gente diminui o número de vezes e aumenta o tamanho dos passos para ele mover mais rápido. Então, vamos lá. Sumiu. Foi. Ali. Perfeito. Agora a gente tem, então, uma animaçãozinha de movimento feita na maçãzinha. Puff. Beleza. Se eu quiser aqui, aumentar ainda, eu posso colocar 5 vezes 10 passos. Que ele vai andar os mesmos 50 passos, né? Porque são 10 passos vezes 5 vezes. Então, 5 vezes 10 dá 50. Só que ele vai fazer agora com o dobro da velocidade, olha só. Perfeito. Sumiu. E a posição, por ser aleatória, vai para um lugar aleatório da tela. Perfeito. Se eu quiser dar um delay aqui, eu posso, antes de ir para uma posição aleatória, eu posso fazer o seguinte. Eu posso mandar ele esconder o objeto, aguardar um pouquinho, vamos esperar aqui um segundinho, vai para uma posição aleatória e mostre o objeto de novo. Aqui. Pronto, agora sim, a gente tem vários comandos aqui, ó. Vamos lá. Aqui, sumiu, apareceu ali. Peguei, sumiu, apareceu lá. Ali. Agora a gente tem um efeito bonito, tá? Beleza. Agora, eu vou ajustar aqui o tamanho para 25 e tá pronto o nosso joguinho, tá? Os nossos movimentos. Beleza. Ó, tá ali. Nós temos um objeto que segue o mouse. Ali, aqui, tá. Vamos tornar o nosso jogo um pouco mais interessante. Vamos criar um objeto que seja autônomo e que vai seguir o meu... morcego. Vamos criar aqui. O que será que poderia caçar um morcego? Uma borboleta? Não. Vamos procurar em animais. Um dinossauro. Vamos ver. Esse dinossauro aqui, ele tem uma, duas... essa cabecinha dele... Vamos ficar só com essas duas aqui, ó. Essa aqui tá com a cabeça pro lado, esse aqui também. Então, vamos excluir essa sua aqui e vamos ficar só com essas duas animaçõezinhas aqui, tá? Esse dinossauro, né? Não sei bem o que é isso aqui, mas é um dinossauro voador, sim, realmente. Vamos diminuir o tamanho dele, aqui. E ele vai fazer o seguinte, ele vai caçar o meu morcego e se ele tocar no morcego, o meu programa para. Só que como o meu morcego ele se move a uma velocidade de 3 passos, o meu dinossauro ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai se mover a velocidade de 1 passo. Então, eu vou colocar o mesmo programa aqui para mim partir dele. E o que eu vou movimentar? Ele, ao invés de apontar para o cursor do mouse, ele vai apontar para o morcego. E ele vai mover bem pouquinho, vai mover um passinho somente. Então, olha o que vai acontecer. Ah, e faltou uma coisa, faltou a animação dele. Próxima fantasia. Vamos lá. Próxima fantasia não ficou bom, porque ele está fazendo isso muito rápido. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um programa paralelo para ele, onde esse outro programa ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ficar sempre movendo para a próxima fantasia e ele vai colocar um espere aqui. Vamos lá, espere 0. alguma coisinha lá, 0.1 aqui. Vamos ver se fica bom. Tá bom, 0.1, vou botar 0.05. Assim, vamos ver. Tá bom, 0.05 tá ótimo. E agora a gente vai ter que fazer uma modificação aqui. Lembra que a gente teve que inverter para fazer com que ele realmente parecesse que estivesse apontando, né? Então vamos lá. Inverte aqui pro ladinho, para ele ficar assim. Vamos pegar o de cima também, selecionamos todo e vamos inverter assim pro ladinho aqui, pro ladinho. Pronto, vamos ver. Aqui, aqui, mesma coisa. Esse primeiro eu vou ter que colocar um pouquinho para cá, para frente e para baixo. Não girou certinho. Tá, beleza, agora sim. Então vamos lá. O tamanho dele, 30. Vamos colocar em tela inteira. E lá vamos o programa então. Vamos iniciar o programa. Ó, o meu morcego se mexe. Ah, eu não fiz a animação do morcego. Olha só, o morcego está parado, agora que eu reparei. Vamos fazer a animação do morcego também. O morcego é a mesma animação, tá, gente? Ó, só arrastamos aqui pro morcego. Vamos ver? Prontinho.
Agora a gente tem o morcego e o dinossauro. Cadê a maçã? A maçã sumiu. Bugou a maçã? Não, ela não bugou. Nós esquecemos de um detalhe. Se a maçã parar o meu programa enquanto ela está escondida, vai acontecer o que? Ó, eu estou vendo que ela está oculta, vou mostrar ela e eu tenho que botar um comando de mostrar no início do meu programa, ou seja, antes de iniciar esse programa, ele vai mostrar aqui, mostrar, e aí vamos pensar agora na nossa lógica, tá? Começa, mostra ela e vai ficar sempre se tocar em morcego, ou seja, se a maçã tocou no morcego, ela vai fazer essa animação, apontar para cima, mover então 5 vezes, né, 10 passos, que vai dar 50 passinhos para cima, aponta para a direção para baixo, move 5 vezes para baixo, 5 vezes 10 passos para baixo, esconde, espera um segundinho, vai para uma posição aleatória da tela e mostra de novo. Então vamos lá. Subiu, desceu, escondeu, foi para uma posição aleatória, que no caso foi praticamente a mesma. Ó, posição aleatória. Ali, vamos lá. E agora nós vamos tornar esse jogo um pouco mais interessante. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer com que, se o dinossauro tocar no morcego, ele diga fim de jogo e pare o programa. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nesse programa principal, onde ele está sempre se movendo, nós vamos criar essa condicional também. Então, se sensor tocando em morcego, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer ali, vamos colocar um comando, diga por 2 segundos, acabou, aqui, e aí ele vai parar tudo. Parar tudo significa o quê, gente? Que ele vai encerrar esse programa. Então nós vamos vir em controle e vai ter um aqui, ó, pare, e a gente tem como opção pare todos, este script é parar esse programa aqui, somente esse, até a animação continua. E outros scripts do ator, ele para esse script e para os outros scripts, no caso seria esse aqui. Ou parar todos, que o parar todos ele encerra o programa. Então, quando esse dinossauro tocar no morcego, encerramos o programa. Vamos lá. Lá está o meu morcego, pegando ali as maçãs. Tenta lá. O morcego anda muito mais rápido que o dinossauro, ele anda 3 vezes mais rápido, né? Porque ele anda 3 pixels por vez. E agora tocou. O morcego diz acabou por 2 segundos e ele encerra o programa. Fechou. Agora está feito o nosso programinha, né? Vários movimentos diferentes aqui, movimentos mais autônomos. Salvamos ele e era isso aí. A gente já introduziu também outros conceitos de repetição ali, de sensores e de condicionais que a gente ainda vai ver outros mais profundamente depois nos próximos vídeos. Certo, pessoal? Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar o projeto para que as outras pessoas que estão seguindo vocês vejam os programas de vocês. E falou!